nesse período devocional do nosso culto da manhã, antes da divisão das classes. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos da comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Todos juntos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E o texto no verso 8 ainda diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Queridos irmãos, olha só que texto maravilhoso é o texto dessa história que narrou ali o início da junta diaconal na igreja cristã. Ali foi a primeira eleição de diáconos e nós estamos nos aproximando. Domingo que vem nós teremos aí uma eleição para a escolha de novos líderes, novos diáconos para a igreja. E assim nós precisamos pensar nesse texto também, biblicamente falando, porque nós aqui vimos homens de caráter, homens cheios do Espírito Santo, e assim podemos trazer essa mensagem para o ser humano como um todo, porque temos aí homens e mulheres que são, de fato, usados por Deus para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos acompanhando esse texto sagrado e vamos perceber que foram escolhidos 7 homens, e esses homens foram escolhidos pelo fato de que eles eram, assim, pessoas cheias do Espírito Santo, de sabedoria, com temor no coração, e que tinham um conhecimento das Sagradas Letras também. E nós precisamos ter essas evidências, essas características em nossas vidas também. Nós precisamos vivenciar em nossos dias, no século 21, essas características. Nós precisamos viver dessa maneira. E assim vemos Estevão. Estevão é o único que tem um adendo dos 7, que o texto fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e também, por meio dele, o Senhor executava inúmeros milagres e prodígios, grandes sinais, com graça e poder. Olha que extraordinário a vida de Estevão. Estevão era um conhecedor muito grande. Se você analisar um sermão, praticamente é o único sermão de Estevão, e ele prega esse sermão como uma defesa. Se ele foi acusado de um crime, e ele vai prestar uma defesa, ele não se preocupa em se defender, e ele vai diante do Sinédrio, aquele concílio que iria julgá-lo, e apresenta a Cristo, e é o sermão, capítulo 7 inteiro, é o sermão que mais se utiliza de versículos do Antigo Testamento para provar a sua tese, provar esse fato de que Jesus Cristo, de fato, era o Senhor, o Messias aguardado. Ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia a história, ele era um conhecedor nato da palavra de Deus, ele era um homem cheio de graça, cheio de amor, cheio do Espírito Santo. Eu quero deixar essa palavra para todos,
na manhã desse dia, porque nós precisamos ser homens e mulheres dessa forma. Nós precisamos ter uma vida irrepreensível, a pastoral do nosso boletim diz aí, pastor Hernandes. Nós precisamos ter também, nossas palavras precisam ser palavras assim fortes, poderosas em Deus, palavras de fato baseadas nas Escrituras Sagradas, e também nossas obras precisam ser irrefutáveis, obras de amor, obras de consideração, e para que o reino de Deus continue crescendo na face da terra. Nós precisamos ser homens e mulheres de caráter. Nós precisamos ter essas evidências, essas características, esses atributos em nossas vidas, e que assim seja na sétima, nas nossas famílias, na vida dos nossos filhos, netos, nas nossas vidas pessoais. Em nome de Jesus, eu quero orar pela igreja na manhã desse dia. Quero orar por você que está em casa, você que está aqui, para que Deus nos dê essa graça de sermos usados pelo Senhor, de sermos pessoas de fato conhecedoras, que buscam conhecer, crescer, conhecer da história, ele conhecia, conhecer das Escrituras, conhecer da ciência, mas acima de tudo servir ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso empenho, com garra, com determinação, porque Ele tem um chamado para cada um de nós. Nós somos assim, esse grupo reformado que entende que nós nascemos com um propósito. Você foi criado com um propósito. E o propósito passa por glorificar a Deus, gozar a Deus e cumprir o chamado para o qual Ele te chamou para fazer. Durante a sua jornada de vida, não deixe de cumprir. Não viva por você mesmo. Não viva só para cumprir tabela. Não viva só para satisfazer o seu ego, os seus desejos. Mas, acima de tudo, viva para a glória de Deus. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai, aqui estamos nós, agradecidos a Deus pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, meditar nas Sagradas Letras. E, ó Deus, pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha sobre nós e nos encha com poder e graça, unção e autoridade espiritual. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Repreenda, Senhor Deus, todo o mal contra as nossas vidas, contra a nossa igreja. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja, ó Pai. Venha sobre nós, ó Pai, de uma maneira extraordinária na manhã desse dia. Encha este lugar com a Tua presença, encha este lugar da Tua graça e da Tua paz, a paz que excede todo entendimento, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Visita o Teu povo e continue falando aos nossos corações, usando cada um dos professores agora, cada um dos alunos também na aula,